Você já se sentiu sobrecarregado, como se estivesse carregando o mundo nas costas e ninguém percebeu? E se eu te dissesse que Deus não quer que você caminhe sozinho? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como viver o amor cristão na prática, não só com palavras, mas com ações que transformam vidas. Vamos refletir juntos sobre o que significa carregar os fardos uns dos outros e como isso pode mudar a sua vida e das pessoas ao seu redor. Fica comigo até o final, que Deus pode estar te chamando hoje para ser esse instrumento de amor e de cuidado. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, na mensagem de hoje gostaria de meditar no texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 1 a 10, aonde destaco o versículo de número 2, que diz: Carreguem os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Que assim Deus Espírito Santo, Ele esteja conosco, nos ajudando neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Queridos irmãos e irmãs, antes nós entoamos no cântico, né? O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Essa é uma grande verdade, o amor é o mais importante. Porém, o que temos visto, infelizmente, em nossa sociedade atual, é o amor se esfriando. Quando ligamos a televisão ou quando em nossos celulares vimos notícias como as que volta e meia aparecem, de mortes, de assassinatos, de briga, de violência, entre outras coisas, nos vem à mente e parece que realmente o amor está cada vez mais se esfriando entre as pessoas. E também, parece que justamente por isso, como se fosse um dos sinais do final dos tempos, onde Jesus diz que o amor vai se esfriar entre as pessoas. E por isso muitos pensam que já estamos até mesmo próximo do fim. Realmente, queridos irmãos, esta pode ser uma verdade. O amor entre as pessoas está se esfriando, porque nós vemos cada vez mais as pessoas pensando mais em si mesmas do que no bem do próximo ou no coletivo. Nós vemos as pessoas cada vez mais conectadas a celulares, a aparelhos, e cada um se preocupando consigo mesmo. Como diz o ditado, cada um por si, Deus por todos. E assim, as pessoas olham mais para o seu próprio umbigo do que olham para o próximo, para o outro. E infelizmente, assim, o amor ao próximo, ele acaba se esfriando. Porém, entre nós cristãos não poderia e não deveria ser assim, não deve ser assim. Aliás, é isso que nós estamos vendo neste período da igreja, o período pós-Pentecostes, que é o período em que nós enfatizamos a missão de Deus, onde o nome de Cristo deve ser levado para todos. Nós vimos isso na leitura do Evangelho, onde Cristo ele encaminha seus discípulos para pregarem a sua palavra. E essa é a nossa missão como igreja. Falarmos do amor de Deus para as outras pessoas, testemunharmos dele. A grande pergunta é: como é que nós podemos fazer isso, pastor Diego? Como é que eu posso fazer isso? Como cada um de vocês pode fazer isso? Falar do amor de Deus, ser um discípulo de Cristo, ser uma testemunha do amor de Cristo. Ora, a própria leitura, então, como tema dessa mensagem, ela está dizendo: como nós podemos fazer isso? Carregando os fardos, levando os fardos pesados uns dos outros. O apóstolo Paulo diz que quando nós carregamos os fardos pesados uns dos outros, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. E que lei é essa? A lei do amor. O qual o próprio Jesus diz, que os mandamentos todos se resumem num grande só: amarás o teu próximo, amarás a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aliás, o próprio apóstolo Paulo fala aqui no capítulo anterior, no capítulo 5, este mandamento. Esta é a lei de Cristo: amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como podemos ser missionários? Como podemos testemunhar do amor de Cristo? Falar de Deus para as outras pessoas? Ajudando o próximo a carregar os seus pesados, suas pesadas cargas, os seus fardos. Aqui o termo utilizado por Paulo, fardos,
Em grego, se escreve baros, com um R só, não é barros, né? Baros. E esse termo, para fardo, ele significa algo pesado demais que uma pessoa ela não consegue carregar sozinha. E por isso ela precisa de ajuda de outra pessoa. Não é um fardo do tipo assim, um fardo de 5 quilos, de 10 quilos, de 15, sei lá, onde qualquer pessoa consegue carregar com suas próprias forças. Seria um fardo que seria impossível da pessoa carregar sozinha com suas próprias forças. É este o termo aqui empregado pelo apóstolo Paulo quando ele diz: carreguem os fardos, levem os fardos uns dos outros e assim vocês vão estar cumprindo a lei de Cristo. Então, por que nós precisamos carregar esses fardos pesados uns dos outros? Primeiramente, porque isso é um mandamento, é uma lei. Segundo, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, se vocês não têm ou não estão com pesados fardos carregando neste momento, mais cedo ou mais tarde vocês vão ter. No mundo vocês vão passar por aflições, diz Jesus. Então, todos nós vamos ter problemas, dificuldades, tentações, pecados, tristeza, desânimo, entre outras lutas espirituais, carnais ou até mesmo materiais. Então, por isso, também devemos lembrar de ajudar e carregar os fardos uns dos outros, porque também essa é a nossa missão como igreja. A igreja ela tem essa função. Antes nós confessamos o credo apostólico, aonde nós falamos assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Esse termo comunhão, ele é muito importante entre os irmãos. Comunhão significa que nós temos algo em comum. Isso também significa que nós estamos unidos por este mesmo propósito. E nós, justamente por estarmos unidos, é que devemos, assim, compartilhar tanto as bênçãos quanto as coisas ruins, os fardos pesados. E quais fardos nós podemos, então, ajudar o outro a carregar? Quais são os fardos que realmente pesam na vida de uma pessoa? Aqui eu cito 3 tipos de fardos. Primeiramente, os fardos emocionais. E esses fardos, infelizmente, muitas pessoas hoje têm carregado, sempre carregaram, obviamente, mas parece que neste presente século, na atualidade ainda mais. Nós temos muitas pessoas com problemas emocionais, com lutas contra a depressão, ansiedade, traumas, entre outras características, entre outras coisas devido à nossa, talvez, modernidade, onde tudo tem que ser muito rápido para ontem. E nós vemos que a mente, o cérebro não tem dado conta. E por isso tantas e tantas pessoas estão nesta luta contra ansiedade, contra depressão, contra estresse, entre outras doenças neurológicas. Muitas pessoas têm carregado esse tipo de fardo. Também há os fardos espirituais. E esses realmente também são muito pesados. Fardos devido a algum pecado cometido contra outra pessoa, contra às vezes alguém da própria família, um marido, esposa, ou filho, filha, irmão ou irmã, ou contra algum vizinho, algum parente próximo ou colega de trabalho, ou até mesmo algum fardo espiritual, né, algum pecado que a pessoa cometeu contra o próprio Deus. E estes fardos muitas vezes pesam sobre aquelas pessoas que não conseguem se arrepender e buscar o perdão que Deus nos dá em Cristo Jesus. E por isso muitas pessoas estão fracas na fé e outras tantas até mesmo já se afastaram do convívio da igreja, dos irmãos e da comunhão que nós temos aqui. Infelizmente, esses fardos também muitas vezes são pesados e por isso também podemos e devemos nós, como irmãos e irmãs, ajudar uns aos outros. Além disso, terceiro tipo de fardo que coloco aqui, os fardos materiais. Talvez alguns de nós não tenham esse tipo de problema, mas em nosso país, muitas pessoas estão com dificuldades financeiras. No último culto eu falei, né, que cerca de 75% da população das famílias brasileiras estão endividadas. 75%. Isso é um número muito alto. Outros fardos materiais. Doenças. A doença ela é um fardo material. Por quê? Porque é na nossa carne. Então, há pessoas doentes, há pessoas que estão
procurando cura para alguma doença. Pessoas doentes que isso afasta muitas vezes a pessoa também de estar na igreja e no convívio com os irmãos na fé. Há também outras necessidades práticas do dia a dia, onde tem pessoas desempregadas, outras pessoas, né, que não têm condições muitas vezes de fazer aquilo que gostaria de fazer, ou de dar o melhor para o seu filho, filha, enfim. E esses fardos vão pesando cada vez mais, então, nas pessoas. E como nós cristãos, como vocês que estão aqui, então, podem ajudar na prática a ajudar a carregar os fardos das pessoas, uns dos outros. Como que nós podemos fazer isso realmente? Em primeiro lugar, quando alguém está com algum problema, em especial aqui vamos falar em relação a algum fardo ou emocional ou espiritual, nós podemos e nós devemos estar atentos e ouvir o que a pessoa tem a nos dizer. Como eu disse antes, hoje um dos grandes problemas das pessoas é o egoísmo. As pessoas se preocupam muito com si mesmas. As pessoas não tiram tempo para ir conversar com algum amigo ou familiar que está passando por algum problema, para sentar e tomar um chimarrão, até mesmo um cafezinho, mas para ouvir com empatia a dor que o próximo está sentindo. Às vezes a pessoa precisa só de alguém para conversar, para contar dos seus problemas, contar das suas dificuldades. Ou seja, ouvir atentamente, ouça atentamente. Se alguém está passando por dificuldades, aí você vai detectar como você pode ajudar. E esse ouvir também tem que ser um ouvir sem julgar. Porque nós também temos problemas. Nós também temos fardos. E assim, quando a gente ouve desta maneira, com uma certa empatia, a gente está ajudando essas pessoas que têm fardos emocionais e espirituais. A gente também pode ajudar na prática, orando por essas pessoas. Se às vezes a gente é mais tímido e não consegue enxergar em alguém que a gente vê que está passando por dificuldades, então ore por essa pessoa. Ore pela família dela. Coloque ela na sua oração. Lá o apóstolo Tiago diz que muito pode, a oração do justo ela tem muito poder. E por isso que é importante que o cristão ele ore uns pelos outros. Que ele realmente inclua na sua vida, nas suas orações, o irmão, a irmã que está passando por dificuldade. Para que Deus, assim também, ouça o seu pedido e assim possa também ajudar essa pessoa de alguma ou outra forma. Nós também podemos ajudar as pessoas na prática a carregar os pesados fardos uns dos outros. Em especial quando nós estamos muitas vezes bem, ajudando de uma forma concreta. Em especial também aqui quando falamos às vezes mesmo em fardos materiais. Quando nós estamos bem de saúde ou estamos bem financeiramente, nós podemos ajudar alguma pessoa que está passando por dificuldades. Nós vemos isso muito lá na igreja em Atos, né? Logo depois, né, que da descida do Espírito Santo no Pentecostes, mostra como era bonita a vivência dos primeiros cristãos, onde eles realmente se ajudavam concretamente um ao outro, naquilo que cada um estava precisando. Então, esse tipo de ajuda é bem importante também. Também podemos fazer visitas para aqueles que estão realmente com dificuldade, que não podem muitas vezes, não têm condições às vezes de estar, até mesmo aqui na igreja. Tem algumas pessoas que não é todo mundo que tem carro próprio, coisa que pode estar aqui. E por isso é importante a gente também poder se preocupar com essas pessoas e ajudar, acompanhar elas na sua dor, no seu sofrimento. E muitas vezes também ajudar algumas pessoas a carregar os seus fardos com uma certa discrição. O que é isso, pastor Diego? Muitas vezes as pessoas não falam, como eu disse, hoje nós estamos numa sociedade individualista, onde cada um está querendo carregar os seus próprios fardos. E isso muitas vezes dificulta, porque as pessoas não querem se abrir com outras sobre as suas dificuldades. E por isso é importante que a gente se coloque pronto a ouvir alguém quando ele está passando por dificuldades, mas dizendo assim, olha, isso aqui fica entre nós, não se preocupa. Eu vou tentar te ajudar, não sair por aí espalhando, né, quando alguém está com algum pesado fardo carregando. Evitando, assim, né, qualquer tipo de fofoca ou de algo desse tipo, né, quando alguém realmente está precisando por ajuda. E o resultado disso tudo, meus irmãos, isso é muito importante, isso é maravilhoso. Porque uma igreja que não trabalha em comunhão, onde os irmãos não se ajudam, infelizmente ela tende a fracassar. Eu disse antes, a igreja ela é comunhão, ela é união.
E por isso é que é importante que os irmãos e as irmãs saibam viver isso em comunhão, em união. E a igreja, ela é este lugar seguro, e deve ser esse lugar seguro e acolhedor, aonde os irmãos e as irmãs tentam se ajudar. E assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo, o mandamento de Deus, e fazendo a missão que Deus nos dá, de levarmos o seu amor, a sua graça para todos, fazendo isso realmente na prática. Eu sempre digo assim, muitas pessoas pensam em falar de Jesus lá para pessoas de longe, né? Ou pessoas que nunca viram na vida. Mas sendo que vocês podem ajudar aqueles que estão próximos de vocês, porque o mandamento é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, aquele que está próximo de ti. Assim você vai estar cumprindo a lei de Cristo de uma forma prática. E isso fortalece a nossa vida como igreja também, fortalece a nossa união. Os irmãos e as irmãs veem que a igreja aqui é um lugar de amor, de acolhimento, as pessoas se sentem vistas, se sentem amadas e se sentem também apoiadas. E é por isso que é muito importante, né, que na igreja nós tenhamos estes grupos, muitas vezes onde, né, das servas, dos leigos, aonde a gente conversa sobre essas questões, as dificuldades que cada um tem, né, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, e assim a gente se ajuda mutuamente. Queridos irmãos, e por isso que é muito importante nós não vivermos como cristãos isolados, mas sim como uma comunidade viva. E nesse momento que eu falo sobre ajudar a carregar os fardos uns dos outros, vocês pensem, né? Nessa semana, quem eu vou ajudar? Quem está carregando um fardo pesado que eu poderia ajudar? Pensaram? Essa primeira pessoa que você pensou, você colocou aí, a primeira que veio na sua cabeça. Tente essa semana ajudar de alguma forma ou de outra. Converse com ela, manda uma mensagem, diga que está orando por ela, se coloque à disposição para ajudar em alguma outra questão, ou diga assim, podemos conversar, não quero ir lá em casa tomar um café, um chimarrão, alguma coisa do tipo. Coloquem isso na prática, façam isso realmente com essa primeira pessoa que vocês aí pensaram. É muito importante isso, meus irmãos. E se você, querido irmão, querida irmã, se você está com um pesado fardo, lembre-se das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Assim, Cristo promete nos dar descanso a todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, seus pesados fardos. Ele promete auxílio. Vocês vieram até aqui, vieram até Ele para receber forças. Porque Jesus, com sua morte na cruz, Ele nos ajudou a carregar o nosso fardo mais pesado. O fardo realmente que era impossível de carregarmos sozinhos, que é o fardo dos nossos pecados. Este fardo é impossível carregarmos sozinhos. E esse Ele toma sobre si, lá na cruz. E quando Ele morre, os nossos pecados assim também vão junto com Ele. E nós somos realmente perdoados. Como é interessante, como é bom sabermos que nós temos um Pai, um Deus de amor que cuida de nós. Que diz, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. Vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. A carga que eu ponho sobre vocês é leve. O meu fardo é leve, diz Jesus. Por quê? Porque Ele tomou o fardo pesado quando Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, queridos irmãos, que a gente realmente aprenda assim a viver em comunhão, em união, ajudando uns aos outros a carregar os pesados fardos, como também o apóstolo Paulo diz assim, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Versículo 9. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Por isso, queridos irmãos, não nos cansemos de fazer isso. Às vezes a gente se sente cansado e sobrecarregado, mas lembre-se, Jesus levou sobre si e diga, venham sobre mim. E por isso não nos cansemos
de fazer o bem. E quando estivermos cansados, procuremos descanso em Jesus. Por quê? Sempre que pudermos, versículo 10, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todas as pessoas, é Cristo para todos, lema da nossa igreja. Sim, devemos fazer o bem a todos, mas especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Especialmente aos nossos irmãos, às nossas irmãs na fé. É isso que nos ensina o apóstolo Paulo aqui em Gálatas. Por isso, queridos irmãos, mesmo que a sociedade lá fora e o mundo esteja esfriando entre as pessoas, o amor esteja esfriando entre as pessoas, entre nós cristãos isso não pode acontecer. Nós devemos sim cada vez mais amar o nosso irmão. Esta é a lei do nosso Deus. É isso que Deus quer e assim Deus com certeza vai abençoar a sua igreja nesta missão. Carreguem assim o fardo uns dos outros, porque na família de Cristo ninguém carrega o fardo sozinho. E assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo, a lei do amor. Amém. Queridos irmãos, viver o amor cristão na prática é caminhar lado a lado, ajudando uns aos outros a carregar os fardos da vida. E se essa mensagem falou com você, pense, quem Deus está colocando no seu coração para você ajudar hoje? E se você está sobrecarregado, lembre-se, Jesus também convida você a entregar esse peso a Ele. Que Deus te fortaleça nessa missão de amar na prática. E se essa mensagem abençoou você, curta, compartilhe, se inscreva no canal e também deixe um comentário para nós continuarmos assim juntos crescendo na fé em Cristo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.